Boa noite a todos e a todas, uma saudação, partilhar a nossa vivência, não é? O que estamos vivendo, não o que está acumulado, o que nós estamos observando, o que nós estamos sentindo durante esse momento de quarentena, que muitas pessoas estão aflitas. Uma saudação especial para Raimundinha, que nos instigou a, sempre que pudermos, fazermos algum vídeo para nos comunicarmos com as pessoas nesse momento. A temática a nível de live nem sempre ela é possível, até porque há muitos cortes de internet, mas gravando fica aí o material para você escutar quando você tiver tempo, se você tiver interesse. Também uma saudação a Cristiane pelo envolvimento, muito conhecida a Cristiane Natal de Amor, a Raimundinha daí do Natal de Amor do Nova Metrópole, a Diana lá do grupo Dança Solidária, e cada uma daquelas pessoas, né, o pessoal de vários lares, de várias perspectivas de atuação prática. E eu sempre olhei para cada uma dessas pessoas que eu estou falando, em especial, pela atitude que elas têm com relação à vida. Independentemente da pandemia, independentemente da quarentena, independentemente do que acontece conosco externamente, é muito importante que cada um possa observar o que tem dentro, o tanto de conflituosidade que tem dentro, para ver como é que o mundo fora está de fato. Porque muitas vezes o que há lá fora é como aquele texto que fala da trave no olho. A gente está enxergando uma trave na rua, mas na verdade é uma trave que está no nosso olho. Para quem usa óculos, vendo aí um sujo na rua, mas às vezes é um sujo no óculos. E eu lembrei hoje de um poeta que, depois de que ele passou dessa para melhor, como se diz, foi psicografado em poemas muito técnicos, mas em vida ele deixou só um livro chamado Eu e Outros Poemas, e eu lembrando aqui da época, né? Quer dizer, cada um no seu tempo. Quando eu me identifiquei tanto com o texto desse poeta, por quê? Porque eu enxergava a vida de um modo diferente. E eu estava diferente porque eu enxergava assim, eu não tinha atenção, eu tinha distração, eu tinha um processo muito cultural forte, achando que aquilo era o correto, o adequado, de reclamar, de criticar, de atacar, de não ver saídas, de não ver qual era a minha parte para resolver as coisas, né? E aí eu tinha uma certa que chama misantropia, né? Quer dizer, uma certa aversão social. E era impressionante como esse momento ele era desafiante. Mas ainda bem que a gente vai saindo dessas perspectivas quando a gente realmente quer enxergar, quando a gente começa a querer ver como é o nome interno que a gente tem, qual é o nome que o Criador, pelo qual o Criador nos chama, né? Qual é o elo, né? Qual é o cordão que une todas as contas, né? Todas as pérolas num cordão, né? Quer dizer, o que juntaria todas as vidas para quem acredita nisso, para que a gente esteja de fato desenvolvendo o nosso espírito para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. E esse poeta era Augusto dos Anjos, não é? Lá de João Pessoa, da Paraíba, e eu lembrando como aquilo ecoava em mim, né? E ele escreve isso mais ou menos no início do século XX, né? Por volta dessa parte, ele é entre os finais de 1800 para os inícios do 1900, para você se situar. E dizem que a personalidade dele era essa, né? Alguém misantropo, alguém que não acreditava muito na sociedade. Os versos dele eram muito técnicos, ele está enquadrado na literatura aí numa parte chamada pré-modernismo, e ele era meio que chamavam nihilista, né? Não acreditava em nada, nem nas pessoas, acreditava que nada prestava, dizem aí os teóricos dele, e que para o mundo prestar tinha que morrer todo mundo para começar do zero. E como as pessoas se identificam com ele, como com Nietzsche, com Schopenhauer, que são escritores como o próprio Goethe, né, nos Sofrimentos do Jovem Werther, e que aquele rapaz comete suicídio e deu uma onda de suicídio pela Europa, quer dizer, é o estado que chegou a ser chamado de mal do século.
não é? Então, a depender do nível espiritual, não é? Os ouvidos têm que estar prontos para receberem as mensagens da sabedoria. Então, cada um tem o compromisso e a responsabilidade de se abrir para a vida, se abrir para o mundo. E aí veja, por exemplo, lembrando aqui desses poemas, né, que ele começa, tem um dos poemas que ele fala assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Olha, até a linguagem, para quem lê o livro Parnaso de Além Túmulo do Chico, você vai ver que a linguagem de Augusto dos Anjos é assim mesmo. Aí, outro poema que ficou muito conhecido nesse livro, Eu, né? Ele diz exatamente assim, que era o que eu mais me identificava, para você ver o estado de espírito, como é importante nós estarmos nos olhando, né, nos pulindo, nos burilando, para que a energia positiva ela cresça, se desenvolva, se abra, não é? Porque senão a gente sempre vai encontrar, se nós estivermos com o coração aberto para as luzes da alegria, que nós temos tudo conosco do que nós precisamos para enxergarmos essa alegria de viver e termos plenitude, nós vamos encontrar o caminho da plenitude. Mas se os nossos olhos, nosso rosto estiver voltado para a parte externa, no sentido de mexer com o que nós não podemos modificar, aí vem poemas como esse, né? No sentido de que ele diz assim, ele fala num dos poemas que exatamente comecei a lembrar e pensei em conversar com vocês, e como eu me identificava e como as pessoas se identificavam com esse poema, né? E como se identificam. Só tem um livro e como as pessoas, principalmente jovens, se identificam com isso diante do pessimismo profundo. E eu lembro, né, e perdoem aí se eu errar algum verso, né, mas ainda lembro isso para você ver como eu tinha afeição a isso, porque eu me identificava, mas isso passou. E ele dizia assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente também inevitável necessidade de ser fera. Toma o fósforo, acende o teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. A boca que beija é a mesma que escarra. Se ainda causa pena a alguém a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Veja que poema profundo, pessimista, tenebroso, escuro, essa coisa no sentido que ele fala, né, no outro. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Veja o tom de autopiedade. Veja essa linguagem mais rebuscada. Mas por que a gente se afeiçoa a termos tão pesados na vida? E aí, o nosso papel, né, de percebermos a beleza, por exemplo, das flores, o canto dos pássaros, o papel que nós temos em mantermos uma família unida, em amarmos as pessoas e não usá-las como meios para a obtenção dos nossos prazeres, a compreensão de que os prazeres nada mais são do que memórias, questões de momentos em que no passado nós vimos situações que a gente acha que são seguras porque nós já conhecemos, já vimos e ficamos querendo repeti-las. Isso gera uma grande desilusão no presente, que faz com que nós não consigamos enxergar as possibilidades e as oportunidades, que nós nos afeiçoemos a versos tristes, a cantos tristes, a rotularmos coisas de tristeza quando elas têm um tom de grande experiência, alegria e sabedoria, quando tem um tom de bom, justo e belo, que nós não conseguimos enxergar porque estamos enegrecidos, estamos ignorantes. Então, como estávamos falando, né? Hoje, a mesma coisa, nessa época eu pensava e gostava de beber nessas fontes.
E hoje eu lembrei de uma música que tinha uma novela chamada A Gata Comeu. Acho que alguns aí que são pré-históricos, como eu, devem lembrar. E tinha uma música que era do Benito de Paula, e eu gostava muito, interessante, e eu vim até pensando nessa música que ele falava, né? E criança presa aí, brinquedo de trapaça, quase sem história para contar, e começa: você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história para contar. Vem, amigo, nadar nos rios, plantar mais lírios. Quer dizer, que bonito, né? Como aquela outra linda que ele diz: eu sou como a borboleta. Aí começa a contar que sai voando, que sai enxergando as coisas, vendo as flores, vendo o céu. E o que é disso que foi perdido até agora, não é? Às vezes é importante a gente deixar de olhar para o celular, para as notícias negativas, e olharmos para cima, para o céu, e entendermos que esse céu é o céu que está aí desde sempre, que continua tendo manhã, tarde e noite, as estações do ano, e a vida continua fluindo, mesmo com problemas, sejam problemas financeiros, sejam problemas afetivos, sejam problemas de saúde, mas é importante que nós compreendamos a natureza intransitória, não, que nós compreendamos a natureza passageira, ou seja, a natureza transitória de todas as coisas na matéria, e que é com a transição que nós aprendemos, porque na transição há transformação, e na transformação nós nos tornamos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Então, que nós possamos hoje dormir o nosso sono, passar o nosso dia pensando como a borboleta, nessa transformação, vendo a vida bela, independentemente de qualquer coisa, enxergando a beleza dentro de nós e sendo irradiadores de energias positivas. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo espaço, por reservar esse tempinho e poder partilhar comigo dessas boas energias. Que toda a energia positiva que eu estou sentindo, que todo o brilho possa envolver e pulsar dentro de você. Muita paz, um abraço. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.